Fala galera do Zona de Comando, hoje eu trago para vocês uma novidade bem legal. Esse é mais um deck tech aqui do canal, sim, só que dessa vez esse deck tech ele não é feito por mim. A build desse deck, né, ou a construção dele, foi inteiramente feita pelo meu amigo Marcelo Maia. Isso, aí, tá aí na tela para vocês, o Marcelo Maia, que é um jogador do meu grupo de Commander, né, do grupo que eu jogo, e ele é um dos, na verdade, eu até suspeito que ele seja o melhor, né, o melhor deck builder que tem no nosso grupo de Commander. Então, ele é sempre aquele cara que pega um general, né, seja ele qual for, e consegue montar decks super fortes com base num determinado general. Então, por ser um deck builder de primeiríssima qualidade, eu aceitei aí a sugestão dele de fazer umas contribuições para o canal nos deck techs que a gente tem para fazer. Nos vídeos anteriores que continham algum tipo de deck tech, vocês me pediram nos comentários vários decks para que eu fizesse para vocês, né? Listas, budget ou não budget, de Commander mesão com determinados generais. Eu anotei absolutamente todos eles, né? E eles estão no meu controle aqui, e são muitos. Então, por que não ter uma ajuda aí super válida do meu amigo Marcelo Maia, exímio deck builder, para a gente poder atender a todos os pedidos aí, certo? Então, a contribuição dele não fica só nesse deck tech da Ailey, mas sim também em futuros vídeos que vocês vão ver. Eu vou sempre trazer aí o deck com a assinatura dele quando for um deck tech feito pelo Maia, certo? Só para um pouquinho mais de informação para vocês, ele tem 29 anos, o Maia, e as cores preferidas dele são azul é número 1, e depois vermelho. Engraçado que são cores meio opostas, né? O agressivo do vermelho com o controle do azul, mas a combinação dos dois dá bons decks e ele certamente consegue fazer isso. Depois vem preto, branco e finalmente o verde. Ele mesmo se definiu nas habilidades de agressivo ou de control. Ele diz que ele é um jogador muito mais de controle, e eu concordo 100%. Isso é observação de mesão mesmo. Ele é excelente para decks de controle, já não é tão eficiente assim para decks mais agressivos, né? Ele é realmente um jogador que leva os seus decks mais para o aspecto do controle, né? E não tanto para o aspecto da agressividade. Agora, a habilidade de deck building, quem deu aí a nota 5 estrelas fui eu mesmo, tá? Isso porque eu conheço o Maia, como eu já disse, e sei que ele é um exímio deck builder. Então ele traz pra gente aqui hoje um deck com a assinatura dele, feito em torno da general Ailey, a Peregrina Eterna, que é uma criatura lendária que saiu em Juramento das Sentinelas, certo? Ela é uma criatura do tipo Core, clérigo, ela é uma Core de Zendikar, ela é sumo sacerdotisa dos Peregrinos Eternos, ela antigamente adorava Kamsa, né, a divindade, que também era chamada de ou Emeria, que na verdade a gente sabe que é Emrakul, né? Durante lá os eventos da Batalha por Zendikar, ela já como líder dos Peregrinos Eternos, adorando também Ulamog como divindade, ela chegou a resgatar o Jace e a Jory Ann de uma infestação Eldrazi, levando os dois para um santuário dos Peregrinos Eternos. Os Peregrinos tentaram acorrentar o Jace e a Jory como sacrifício para o Ulamog, mas os dois escaparam depois que o Jace criou chamas ilusórias, né? Um pouquinho só de lore aí para vocês contextualizarem a Ailey, a Peregrina Eterna, que é uma criatura de custo de mana convertido Orzhov. É bem baratinho, né, de fazer. A criatura ela é 2/3, com toque mortífero, habilidade número 1. Habilidade número 2, você paga uma mana genérica, sacrifica outra criatura e você ganha vida igual a resistência da criatura que você
sacrificou. E tem uma terceira habilidade bem relevante e forte, que é genérica mais Orzhov, você sacrifica outra criatura e aí você exila a permanente alvo que não seja um terreno. Só que essa habilidade você só pode usar se você tiver 10 pontos de vida a mais do que a quantidade de vida que você começou a partida, ok? Em cima dessa criatura, o deck inteiro foi montado, tá? Eu vou passar pela lista dele, que obviamente vai ficar na descrição, a lista completa na descrição aí do vídeo, tá? Só vou passar rapidamente pela lista, então, alguns terrenos presentes no deck, depois a gente comenta carta por carta, né? Ou característica por característica. Alguns terrenos utilitários, que fazem parte aí do deck, a parte de cartas incolores que compõem o deck são basicamente artefatos, né? Aí nós vamos para as douradas, algumas cartas de 2 cores do deck, não são muitas. Depois, o que compõe o deck na parte branca, mais um pouquinho aqui neste slide, e aí a gente vê também que a parte branca, ela é ligeiramente inferior a quantidade de cartas pretas que a gente tem no deck, tá? Que ocupam aí um espaço maior, ok? A gente vai, como eu já disse, agora característica por característica, né? Categoria por categoria, a gente vai destrinchar um pouco mais esse deck, que tem como característica, basicamente, pessoal, controle de campo. É diferente de controle azul, né? O controle azul, ele procura mais não permitir que as coisas sejam feitas, né? Então, o azul, ele previne muito mais do que ele remedia, né? Esse deck da Ailey é o contrário, ela remedia mais do que ela previne. Na verdade, ela não previne nada. A coisa já está feita, né? A mágica já está em campo, as coisas já estão lá consolidadas no campo de batalha, e você precisa controlar o que está no campo de batalha e o que não vai estar no campo de batalha. Então é um deck de controle, mas é um controle de campo, certo? É um deck que é fortíssimo em remoções. Vocês vão perceber que tem muitos artifícios para vocês lidarem com remoção nesse deck, tá? É um deck que também se aproveita muito de ganho de vida para vários motivos, né? Não só para você deixar online aquela terceira habilidade da Ailey, mas também para você poder habilitar suas condições de vitória do deck, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco aí. E também é um deck, sim, que tem recursividade e reaproveita de coisas do cemitério também, ok? E diferentemente de alguns decks em que... Só um minutinho aqui que temos coisas atrapalhando aqui na nossa tela. Diferentemente de alguns decks em que o general ele tem um papel secundário ou praticamente nulo, né? Quando você tem decks tipo Super Friends, em que você pega um general 5 cores e aquele general basicamente não serve para nada, só para te dar acesso às cores, né? Esse deck ele é bastante centrado na Ailey, né? Então ela tem um papel bem importante aí no deck inteiro, tá? Na essência do deck. Certo? Vamos para o pacote aceleração de mana que esse deck nos traz, com, obviamente, Sol Ring, Burnished Heart, e aí os comentários que eu vou fazer de cada carta são comentários feitos pelo próprio Marcelo Maia, tá? Então, à medida que eu vou mostrando a carta e vou fazer algum comentário dela, esse comentário é feito pelo próprio Marcelo Maia, tá? Então, o Burnished Heart, ele comentou como uma carta de boa aceleração de mana, se você conseguir reanimar, melhor ainda. Land Tax, que entra no deck também como uma forma mais ou menos de aceleração de mana. O Weathered Wayfarer, que é um bichinho que te possibilita mana ramp, além de pegar terrenos com habilidades específicas quando necessário. E o Oreskos Explorer, que é um ramp interessante para decks de mesão. São só né, essas 5 cartas que te possibilitam aceleração de mana, então o pacote ele é mais reduzido.
Na parte de remoções, a gente tem aí Bojuka Bog, remoção para cemitérios, né, para você lidar com cemitérios alheios. Silence the Believers, remoção de criaturas, que no late game com mais mana fica mais forte. Archon of Justice é um belo de um bloqueador com voar, né, mas tem o trigger aí ao ser sacrificado, né, ou ser morto em combate, né. Fiend Hunter, ele vai ter uma função parecida com outra carta do deck, que é o Angel of Serenity, que vem logo em seguida. Ele pode exilar uma criatura por algum tempo, ou permanentemente, né? O Fiend Hunter pode cuidar permanentemente de uma ameaça, caso você sacrifique o Fiend Hunter com habilidade de exílio na pilha. Né? Isso é muito feito em mesão e pode ser feito nesse deck. Falso Profeta é uma remoção quando ele morre, né? Quando ele é sacrificado ou quando ele morre. E uma vez que ele está na mesa, no seu campo de batalha, dificilmente as pessoas vão te atacar ou vão fazer alguma besteira, né, com o Falso Profeta em campo. E você, por exemplo, tendo uma fonte de sacrifício para poder fazer ele a qualquer momento, né? Então dificilmente ele acaba virando meio que um pillow fort, né? Um bicho de fortaleza para você em determinados momentos do jogo. Tragic Arrogance é uma remoção excelente. Você fica com as suas coisas boas em campo e deixa os seus oponentes com o que eles tiverem de pior, né? E o melhor de tudo é que Tragic Arrogance não dá alvo. Então isso é realmente eficiente como remoção em mesões. Return to Dust é um belíssimo staple de remoção branco do Commander, mesão, que você mira artefatos e encantamentos, né? O Angel the Dire Aura, ele é uma bela surpresinha, né? Em resposta a ataques dos seus inimigos, principalmente daqueles decks extremamente agressivos, né, que normalmente vão fazer aquele Alpha Strike, né, ou seja, atacar com todas as criaturas. Você faz esse anjo aí no flash e cuida de tudo ao mesmo tempo. Bela remoção. Merciless Eviction, já que exilar é um dos focos desse deck, isso mais livra o campo, né, daquelas cartas que mais te atrapalharem, né? Então vai te ajudar demais isso, até porque cuida permanentemente, né? Ashen Rider, ele tem a mesma ideia do Arconte da Justiça, né? A gente já viu o Archon of Justice aí, terceira carta do pacote de remoções. Só que o Ashen Rider, ele tem uma vantagem ligeira, que ele também triga na entrada, né, no campo de batalha e não só na saída, ok? Temos também no pacote de remoção Utter End, que é uma belíssima remoção para o que você quiser, menos para terrenos, né? E a própria General, a própria Ailey, serve como remoção para o seu deck, uma vez que a terceira habilidade dela fica online, né? Que você consegue usar a terceira habilidade da Ailey, certo? Vamos lá. A gente tem também um pouco de vantagem em cards. Algumas cartas aí te dão vantagem em cards. A primeira delas é Skullclamp. A gente já conhece bem Skullclamp e sabe o quanto isso é forte, né, em mesões. Temos o Well of Lost Dreams, que aproveita o ganho de vida para comprar cartas. Tá? Temos o Academy Rector, que ele é bem ridículo. Ele permite que você pegue peças de combos ou as melhores cartas de reanimação do seu deck para colocar direto no campo de batalha. E o fato dele estar num deck que se utiliza bastante de sacrifício, fica mais fácil de fazer isso do que simplesmente você fazer a Academy Rector e ficar esperando alguma coisa acontecer, né? Como em alguns outros decks. O fato de você poder ter fonte de sacrifício, então, te beneficia demais com essa carta. Necropotência, a gente sabe o quão roubado é o Necropotência, isso é muito forte, muito mesmo. Smothering Abomination, ele tem aquela compra de cards quando você
sacrifica, e ele acaba sendo feito sob encomenda para o deck, porque ele te permite que essa carta seja uma fonte, né, de sacrifício para o deck. Então, a gente acabou de falar de Academy Rector, né, o quanto é interessante você ter uma fonte de sacrifício para ele. Então, sacrificar Academy Rector para Smothering Abomination, por exemplo, é duplamente idiota, porque você vai buscar alguma coisa muito forte do seu deck para colocar em jogo e ainda no processo vai comprar uma carta, né, por causa de Smothering Abomination. Esse é o nosso kit de vantagem de cards do deck, que tem também obviamente, os seus tutores. Temos Sidisi, que é um tutor interessante porque é outra fonte de sacrifício, né? Nada mal você fazer o exploit para um Academy Rector da vida, né? E além do mais, além do óbvio e forte tutor, Sidisi ainda acaba sendo uma belíssima criatura para bloquear peças interessantes dos seus inimigos também, né? Dos seus oponentes. Demonic Tutor, um tutor óbvio. Vampiric Tutor, também outro tutor excelente. Idyllic, aí já para encantamentos. E o Enlightened Tutor, todos tutores muito, muito interessantes no Commander, tutores bem staple, não tem muito o que comentar aqui, são tutores. Busque as peças que te importam em determinados momentos, tá? Para a categoria de recursividade, ou seja, utilizar-se do que já foi utilizado, né, ou de coisas que não estão mais disponíveis ali, a gente tem Mimic Vat, que você pode reaproveitar com esse artefato as melhores criaturas que morrem, tanto as suas como dos seus oponentes, além de você poder exilar temporariamente uma carta de criatura que cair em algum determinado cemitério. Excelente Mimic Vat. Elixir da Imortalidade, um belo staple de Commander, te permite aí fazer recursividade para o seu cemitério inteiro, certo? Sword of Light and Shadow é uma proteção para as duas cores que mais removem criaturas, né? A espada te permite essa proteção, além de te dar um certo ganho de vida, não é muito, mas ainda te permite um certo ganho de vida. E a melhor coisa, que é voltar uma criatura do seu cemitério para a sua mão, tá? Temos também Lifeline, e aí a gente tem que tomar um certo cuidado com o Lifeline, porque o efeito dele é muito, muito forte, mas beneficia os seus oponentes também, tá? Então você tem que usar a Lifeline caso os seus oponentes não consigam tirar muita vantagem, né, dessa carta em um determinado momento de jogo. Se você colocar em campo e os seus oponentes não tiverem como aproveitar o efeito, né, de Lifeline, então esse artefato ele se torna a melhor reanimação aí do deck, né? Sempre é importante então jogar com bastante cautela, né, com essa carta, e se necessário é até interessante você mesmo ter uma forma de remover Lifeline, sua própria Lifeline de campo, caso, né, alguma determinada circunstância peça isso. Ok? E é isso aí. A gente tem Volrath Stronghold, que é a recursividade de criatura, né? Volta para o topo lá do seu Grimório. Temos Debtor's Knell, que apesar de ter um custo de mana alto, é uma das melhores reanimações do deck. É perfeito para você ir buscar com o Academy Rector, né? O Academy Rector morrendo, você vai, busca Debtor's Knell e já coloca em jogo, certo? Temos aí o Atreus, o God of Passage. Aí com ele você pode fazer várias coisas, né? Ou você vai punir os seus adversários quando suas criaturas morrem. Aí você pode, por exemplo, mirar naquele jogador de que acha que está tranquilo no mesão e mira nele, né? Vai aos poucos minando a vida daquele cara. Ou você pega um jogador que está já com pouca vida no mesão e você mira nele, né? Escolhe ele como alvo. Porque aí você é meio que quase uma certeza que as suas criaturas vão voltar para sua mão, né? Interessantíssimo o Atreus. Karmic Guide, a gente sabe o quanto isso é bom e quanto isso é um staple em Commander, é uma reanimação no palito, né? Além de ser um belíssimo bloqueador, né? Com proteção contra o preto. Revelark é uma reanimação quando ele sai de jogo. Até permite certos combos no deck, né? Se você
tiver uma fonte de sacrifício junto, né, com Everlark e Karmic Guides, né, é uma pecinha, uma pequena pecinha de combo que você pode ter aí no seu deck. Sun Titan é uma reanimação para várias permanentes do seu deck, além de ser uma fonte de sacrifício infinita, se você estiver encantando ele aí com Gift of Immortality, né, que é a próxima peça aqui. Você pode sacrificar a mesma criatura pelo menos uma vez por turno, dá uma vantagem enorme para o seu deck. Se você encantar o Sun Titan, aí o sacrifício se torna infinito, porque o Sun Titan volta também a Gift of Immortality, enfim. Acaba se tornando infinito o sacrifício. A gente tem Chainer, o mestre da demência, reanimação de qualquer cemitério, o que é interessante. Em instant speed, né? Então como se fosse a velocidade de mágica instantânea, e por um bom custo de mana, tá? Você tem que pagar 3 de vida, essa é uma desvantagem, mas depois você sacrifica, é só você sacrificar para Ailey, né, para sua general, que a coisa está resolvida, ok? Vamos lá, continuando com Get, Lord of the Vault. Ele permite você reanimar de um cemitério do oponente em velocidade de mágica instantânea, né? O que é excelente. Você pode reanimar criaturas ou artefatos, além de tombar cartas, né? Você faz com que o seu inimigo mile algumas cartas do topo. E é uma ótima criatura também para combate, porque ele tem a invasão possibilitada pelo Intimidate, né? Que é ótimo. Mikael's The Unhallowed, a gente tem o imortal dele, né, que permite sacrificar certas criaturas mais de uma vez, além da evasão que ele tem para poder combater e a proteção que ele oferece de humanos, né. Carta interessantíssima também para o deck. Palace Siege é uma carta que está aí mais pelo efeito de Cans, né, de voltar a criatura para sua mão, né, na sua manutenção, do que pelo efeito de dragões, né, pelo Dragons. E dependendo do que for que você estiver voltando para sua mão, né, você pode complicar bastante os seus oponentes. Temos também o Shahudan The One-Eyed, que eu não sei se eu pronunciei correto, que isso é mais difícil. Mas enfim, o cara é excelente para evasão, né, Horsemanship. Principalmente para dar aquele dano extra, né, em algum planalta que estiver atrapalhando sua vida em jogo, ou quando ele estiver equipado com a espada, né, além de poder voltar cartas pretas do seu cemitério para a sua mão pelo efeito dele mesmo, né, que ele possibilita. Temos também ainda Phyrexian Reclamation, que tá aí mais ou menos pela mesma ideia do Palace Siege, né, para voltar a criatura do cemitério para a mão. E temos também o Hell's Caretaker, que ele permite que você troque uma criatura que esteja no seu campo de batalha por uma do seu cemitério, tá? Ou então você sacrifica uma criatura e volta ela mesma na habilidade, né? Sacrifica uma criatura de campo, aí usa o Hell's Caretaker e volta essa própria criatura que você acabou de sacrificar. E se ele tiver equipado com o Thornbite Staff, que é um artefato que a gente ainda vai ver aqui no deck, permite fazer a habilidade infinitamente. Então você tem aí também um combo, tá? No deck. Olhem só, então percebam como o pacote de recursividade tá alto, né, nesse deck. Tem muita coisa aí, muita coisa mesmo. A gente tem ainda mais fonte de sacrifício. Então a gente tem High Market, algumas fontes de sacrifício do deck, né, que você pode usar. Aquele terreno High Market, que é excelente, a gente sabe quanto isso é bom. A gente tem Mirren, né, no pacote de fontes de sacrifício, para te ajudar realmente a possibilitar o sacrifício. A gente tem o Vishkal, que é uma fonte de sacrifício sem ter que pagar mana, o que é sempre muito bom. E ele vai aumentando de tamanho, né? Ele pode matar criatura, pode bater com lifelink, então te ajuda aí no ganho de vida, né, que é tão importante para esse deck. Viscera Seer, outra fonte de sacrifício sem precisar pagar mana, o que é ótimo. O Scry é relevante também, né? Então, nada de ruim em Viscera Seer. Temos o Disciple of Griselbrand, mesma habilidade da Ailey, né, de ganhar vida, só por garantia, caso você não tenha mais a Ailey em campo por algum motivo, tá?
Temos Vampiric Rites, é um encantamento que te possibilita o sacrifício, né? Ele pode não dar muita vida para você, mas o custo do sacrifício é barato e comprar cartas sempre ajuda, né? É sempre interessante, ok? Esse é o nosso pacote aí de fontes de sacrifício que o deck tem e que o deck traz, né? Fortaleza, a gente tem aquelas óbvias e fortes cartas pretas, Grave Pact e Dictator Variables, que tem basicamente o mesmo efeito, né? Com pequena diferença de flash e de não flash e o custo de mana convertido, obviamente, tá? Mas é um pacote curto, né? São só essas duas cartas, porém muito eficaz, muito eficiente, né? E tem alguns cards no deck que cumprem não só uma função, mas sim duas ou até mais funções no deck, como por exemplo o Living Death. O Living Death, ele te possibilita remoção global com reanimação, né? Se você tiver alguma forma de você, ao fazer Living Death, se tiver uma forma de sacrificar suas criaturas usando alguma fonte de sacrifício, tipo Viscera Seer, né? Em resposta ao Living Death, ou seja, com Living Death na pilha para resolver, se você tiver uma forma de sacrificar suas criaturas em campo, melhor ainda, porque aí volta tudo para o jogo e os seus oponentes vão acabar perdendo as criaturas deles, trocando pelo o que tiver no cemitério, né? Se tiver cemitério. Dimir Houseguard, fonte de sacrifício, sem ter que pagar mana e que se regenera no processo, além de servir como um tutor por conta do Transmute. Bem legal. O Nezumi Grave Robber é bom para tirar a coisa chata do cemitério alheio, e se você conseguir flipar ele, ele se torna uma fonte de reanimação muito boa. Champion of Stray Souls, ele serve como fonte de sacrifício e reanimação ao mesmo tempo, tá? E ele pode, em uma habilidade só, trigar vários efeitos de morte, sacrifício e entrada de campo, né? Bem interessante o Champion para esse deck. Ophiomancer oferece constantemente bloqueadores, né, com Death Touch, que é o melhor que você pode imaginar de bloqueador, assim como criaturas para você usar como fonte de sacrifício, né? Essas cobras que entram por conta do Ophiomancer podem ser fontes de sacrifício bem interessantes. Angel of Serenity é uma ótima remoção. Você pode responder a habilidade na pilha, como eu já mencionei com Fiend Hunter, né? Sacrificando o anjo em resposta, e aí você exila permanentemente as criaturas que ele fosse exilar de jogo, né? Serve também para você voltar as criaturas do seu cemitério para sua mão, o que pode vir a ser bem útil, né? Teisa. As duas habilidades da Teisa são excelentes, realmente. Tanto colocar tokens, né, quanto quando as criaturas pretas morrem, ou poder exilar criaturas sacrificando bichos brancos, né? Se você quiser utilizar qualquer uma das duas, são duas habilidades extremamente relevantes. Death Render, você sacrifica criaturas para colocar outras criaturas em campo. É um equipamento que permite várias interações e várias respostas. Isso é fato. Death Render num mesão é sempre um perigo constante, né? A gente nunca sabe o que vem por aí. Temos ainda Eldrazi Monument, que além do +1/+1 e voar, ele tem o principal, que é o indestrutível, né? Ajuda a pampar um pouco seus bichos, tanto no ataque quanto na defesa. Caso você consiga reanimar uma criatura, acaba ficando bem complicado para os seus oponentes, né? Ainda dá para usar o sacrifício do monumento, caso falte alguma outra fonte de sacrifício em campo, né? Em algum determinado momento, você ainda acaba tendo aí o Eldrazi Monument como fonte de sacrifício. Então, por isso que ele cumpre aí uma dupla função para o seu deck. Simulacro Solene, a gente sabe que funciona como um bicho que rampa e um bicho que te permite compra de cards. Então, ele é ramp e ele é draw. E temos o já mencionado Thornbite Staff. Tá exclusivamente não, mas principalmente para você equipar Ailey ou uma criatura com Death Touch, né? Porque aí basicamente o que esse equipamento te permite, ele se torna um equipamento que diz mais ou menos o seguinte: paga 2 manas
destrói a criatura alvo, né? Se você equipa isso num bicho com Death Touch, é basicamente isso que esse equipamento vira. E você consegue combar, como eu já mencionei, com Hell's Caretaker, né? Dá para fazer um combinho bacana com ele. Várias cartas de utilidade dupla, o que é ótimo, né? E agora vamos para o filé do deck, que são as condições de vitória. Como é que esse deck ganha, ou quais são as cartas mais fortes para que esse deck ganhe, né? E aí temos o fortíssimo Death to the Deathless, já para começar a história, que é um excelente finalizador. Isso ganha mesão, já vi isso ganhar mesão várias vezes. Isso finaliza muito mesmo o deck. É engraçado quando você faz uma mágica dessa, que a galera acha que você perde X de vida, e aí o cara que fez a mágica ganha X de vida. Só que às vezes a pessoa esquece de reparar numa pequena parte do texto que é o 2 times, né? Então, que é o dobro de X. E isso então acaba sendo um finalizador, certamente em decks aí no late game, em que você já tem muita geração de mana, né? Certamente uma condição de vitória. Vizkopa Guildmage, olha, o lifelink não é o principal aqui, mas pode ajudar em alguns casos. O forte é a segunda habilidade, né? Que aí realmente você vai poder finalizar algumas partidas com essa segunda habilidade, né? Você faz isso para cada oponente, né? Então, para cada oponente é muito melhor do que target opponent, né? A segunda habilidade desse bicho pode ser ativada mais de uma vez, né? Porque é só pagar uma mana genérica mais Orzhov e você ativou a habilidade. Se você pagar mais uma genérica e mais Orzhov, você ativa de novo a habilidade, né? Você vai acumulando os efeitos, multiplicando a quantidade de vida a ser perdida. E dá uma combada com Exquisite Blood, né? Que a gente vai ver aí também logo mais. Temos o Grey Merchant, que acho que dispensa comentários, uma carta bem bacana. Grave Titan, que é sim o finalizador do deck, ele bloqueia muito bem, ataca muito bem, os tokens que ele larga acabam servindo aí como combatentes interessantes, bloqueadores interessantes, ou fonte de sacrifício para o seu deck. É uma carta realmente muito forte. O Kokusho, em mesão, a gente sabe o quanto isso é forte, por causa do efeito de cada oponente, né? Perder 5 de vida e você ganha vida. Então Kokusho com uma fonte de sacrifício é muito forte. Kokusho é indispensável para um deck desse tipo. Sanguine Bond, todo ganho de vida vai acabar virando uma porrada num oponente, né? O que nunca é ruim. E o Exquisite Blood, que a gente já mencionou, ele tá no deck para te possibilitar aí o combo com o Sanguine Bond ou com o Vizkopa Guildmage, que são as cartas que a gente acabou de mencionar, né? Enfim, basicamente é isso. São cartas aí, essas 7 cartas são aqueles finalizadores do deck mesmo, caso você não tenha ganhado o jogo ainda. Essas cartas em jogo vão te deixar mais perto de uma vitória, certo? Essas são as win conditions do deck. E esse foi o deck da Ailey, que eu espero sinceramente que vocês tenham curtido. Obviamente que como eu já mencionei, a lista completa do deck vai estar aí na descrição do vídeo. E uma coisa ainda melhor para terminar esse vídeo aqui para vocês, o Marcelo Maia, ele aproveitou também e pensou na galera do budget, né, que gosta de montar uns commanders mais budget. E eu vou também deixar na descrição então do vídeo a mesma lista da Ailey, tirando algumas peças mais caras do deck e barateando mais o deck. Então a lista budget desse deck da Ailey também vai ficar aí na descrição do vídeo para você que tiver interesse de montar uma Ailey numa versão mais barata, ok? Excelente, né? Essa nossa contribuição aí do Marcelo Maia, que estreou muito bem com um vídeo da Ailey e certamente vai trazer aí no futuro para vocês mais decks interessantíssimos. Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito pilotar esses decks construídos por ele, porque ele é sim um exímio deck builder, como eu já falei. E é isso aí, galera. Esse vídeo de hoje é esse deck tech com essa ligeira novidade
de uma contribuição valiosa aqui para o canal. Eu me despeço por aqui. Comentários, vocês já sabem que eu sempre olho e sempre respondo, então fiquem à vontade. Um grande abraço a todos.